Muito boa noite, amigos do canal Histórias Esquecidas. Eu sou o Ricardo Veloso e hoje vamos falar da Revolução de 28 de maio de 1926, a revolução que viria a dar origem à ditadura em Portugal. Venha conhecer comigo. Muito boa noite, amigos do canal Histórias Esquecidas. Eu sou o Ricardo Veloso e hoje vamos falar da Revolução de 28 de maio de 1926. Uma revolução, então, ocorrida em Portugal, que viria a instaurar a ditadura. Primeiramente, a ditadura militar e viria também a dar origem, mas mais a posteriori, da ditadura salazarista. Mas para conhecer então toda esta história, fique comigo e conheça neste vídeo como tudo se passou, o que é que antecedeu, o que é que sucedeu durante e o após. Mas vá já dando o seu like, compartilhe com todos os seus amigos e já sabe, caso for novo no meu canal, inscreva-se aqui porque todos os dias eu tenho vídeos novos para vocês, ok? Vamos ao vídeo. Não se esqueça também de ativar todas as notificações. Ora bem, vamos então falar da Revolução de 28 de maio de 1926. Esta revolução viria a pôr fim à Primeira República em Portugal. Tudo aconteceu em Braga, uma cidade ao norte do país, de maioria profundamente católica, ainda mais naqueles tempos históricos. Sabemos que a Primeira República foi bastante contra a Igreja. Padres foram presos, como o famoso Padre Cruz, por exemplo. Era grande o descontentamento naqueles anos 20, enquanto a maioria do mundo vivia os chamados loucos anos 20, Portugal tinha anos de profunda fome e de profundo desespero em termos financeiros e sociais. Nos anos que antecederam esta Revolução do 28 de Maio, o preço dos produtos alimentícios, nomeadamente do pão, tinham sido fortemente agravados, muito à conta de impostos que tinham sido colocados pelos sucessivos governos. Era tanta a estabilidade política naqueles dias que durante 16 anos da Primeira República houveram 44 governos. O que, para vocês terem uma ideia, a Terceira República, como agora é chamada, a Terceira República em 40 anos teve cerca de 20 e poucos governos. Muito diferente, não acham? Mas houve mais coisas. A insegurança em termos públicos era também bastante. Por um lado tínhamos os ataques à bomba, principalmente na cidade de Lisboa, e principalmente contra figuras de Estado, como os ministros, por exemplo, mas que não pouco frequentemente acabavam afetando também pessoas civis. Também tínhamos, por outro lado, o problema da Primeira Guerra Mundial, na qual, embora Portugal saindo como vencedor, teve um grande desastre em termos sociais. Por outro lado, não menos importante que tudo isto, era a posição da Igreja naquele Estado. A Igreja era profundamente perseguida, era profundamente limitada nos seus direitos
E também isto, para um povo que era profundamente católico, foi desastroso. Em suma, eram bastantes os motivos para fazer com que o descontentamento fosse generalizado. No entanto, uma coisa temos de perceber. Não foi apenas o 28 de maio que existiu. No ano anterior, em 1925, houve uma tentativa de revolução mais ou menos nestes moldes. Essa que nasceu de Braga, mas que também ganhou forte apoio popular. Anos antes tínhamos também tido as incursões monárquicas de Paiva Conceiro, que também ajudou a destabilizar politicamente o país. No entanto, embora tudo isto sendo verdade, a Primeira República nunca conseguiu dar ao povo aquilo que ela tinha prometido antes de derrubar a monarquia através de uma intervenção armada. E por isso, o descontentamento, até mesmo em figuras da chamada cultura portuguesa daquele tempo, era também ela crescente. Uma coisa bastante curiosa é que vamos ter as três grandes partes do povo contra a Primeira República. No dia 28 de maio de 1926, na Praça Conde Agrolongo, popularmente chamada de Campo da Vinha, um grande contingente de militares se concentra. O general Gomes da Costa faz um discurso favorável à ditadura, pelo que é prontamente aplaudido e acedido por grande parte dos seus soldados. Partem então em direção a Lisboa e conseguem tomar Lisboa em conjunto com outros batalhões vindos de Porto, Coimbra, entre outros, no dia 6 de junho de 1926. Sem grande resistência, em boa verdade. Assim, esta foto, por exemplo, que vemos aqui agora, nada mais é do que uma fotografia de época tirada a quando do desfile das tropas no dia 6 de junho de 1926. No imediato, os militares ficaram no poder e no ano de 1928 eles impulsaram como ministro das Finanças a António Oliveira Salazar, futuro presidente do Conselho de Ministros. Naquela altura, Salazar era amplamente reconhecido como sendo contra a Primeira República. E por isso, sendo ele formado em Economia e Finanças, foi ele o escolhido como Ministro das Finanças. Ele viria a ter muito bom trabalho, muito bons resultados em termos financeiros, pelo que, no ano de 1932, ele pede admissão. Mas, no entanto, Salazar fez-o num sentido calculista, pois eu sabia que eles não tinham condições de abdicar dele. É que no movimento do 28 de maio não havia uma grande figura, em termos políticos, que se destacasse. Neste sentido, eles acabam por pedir para que ele fique. E eu imponho algumas condições, como o ser nomeado Presidente do Conselho de Ministros, vulgarmente chamado Presidente do Conselho, apenas. O que é prontamente atendido e aí se inicia o Estado Novo, como ele próprio vai chamar
à sua permanência no governo e que pode se estender inclusive até 1974. No entanto, António Oliveira Salazar permanece no cargo de Ministro das Finanças e também da Economia. E inegável é que ele de facto consegue recuperar o país, embora se diga com o preço de muita e muita fome generalizada. No ano de 1966, na Praça Conde Agronongo, no mesmo local onde se estima que Gomes da Costa fez o discurso favorável à ditadura, António Oliveira Salazar fez várias coisas, entre uma das quais a inauguração da estátua do Marechal, como é vulgarmente chamada aqui em Braga, e que ainda hoje lá está. Imponente, dominando todo o campo da vinha, ou toda a praça de Conde Agronongo, a estátua é perfeitamente visível de qualquer ângulo daquela praça. Mesmo após o 25 de Abril, que pôs fim à ditadura em Portugal, aquela estátua permaneceu no mesmo lugar onde ainda hoje se encontra, sendo apenas removida para limpeza da mesma. Como consequências, Portugal viria a ter uma forte repressão política, social e cultural. Mas uma coisa é verdade. O dia 28 de maio de 1926 viria a marcar profundamente a história de Portugal nos anos seguintes. O estádio, hoje conhecido como Estádio 1º de Maio, na cidade de Braga, foi batizado, entre aspas, lhe dado o nome originalmente de Estádio 28 de Maio, em homenagem ao dia 28 de maio, no qual se fez esta revolução. Hoje, o estádio permanece no mesmo sítio, mas com o nome de 1º de Maio. Muito mudou de lá para cá. Hoje Portugal é um país livre, sem ditadura ou sem constrangimentos políticos ou sociais. No entanto, o dia 28 de maio de 1926 ficou profundamente marcado como o primeiro dia de uma ditadura que viria a durar 48 anos. E aí, você conhecia toda esta história? Eu espero que você tenha ficado a conhecer um pouco melhor. E você já sabe, eu amanhã volto com mais uma história sobre outro tema, sobre outra realidade. A todos vós, meus amigos, um grande abraço. Até amanhã. Tchau!